Inteligência artificial, machine learning, deep learning, redes neurais. Você sabe o que cada uma dessas coisas significa? Não? Então você está no lugar certo, porque hoje eu vou te explicar o que é cada uma dessas palavrinhas que a gente ouve por aí todos os dias. Bora ver. Olá, meu nome é Kaique, estudante de engenharia, programador, e hoje a gente vai discutir sobre inteligência artificial e todas essas outras palavrinhas e termos mágicos que a gente escuta por aí. Tem pessoas que usam esses termos como magia de fato, acham que isso vai resolver tudo e explica tudo. Mas essas pessoas, quando falam isso, geralmente não têm ideia do que significam essas coisas, não faz ideia do que é o campo da inteligência artificial. E hoje você vai aprender tudo isso aqui, para na próxima vez que alguém usar esses termos, você saber se ele está falando algo que ele domina ou que essa pessoa só usou o termo porque é um termo da moda e que é quase magia para a maioria das pessoas. Vamos lá. Mas antes da gente falar de inteligência artificial propriamente dito, a gente precisa entender o que é inteligência. Inteligência já teve inúmeras definições ao longo da história. Alguns falam sobre apenas QI, outros lógicas, alguns dizem que nasce com você e tem até quem diga que há inúmeros tipos de inteligência. O fato é que ninguém sabe definir direito o que é inteligência, afinal de contas é um conceito bastante abstrato. Eu particularmente gosto de uma definição que eu ouvi quando eu estava no meu curso técnico ainda, e é que eu vou usar para esse vídeo, e vocês vão ver que essa definição ela faz todo sentido para o contexto que a gente está tentando analisar. Ela diz basicamente que inteligência é a capacidade de transformar informação em conhecimento prático ou útil. O que isso quer dizer? Se você lê um livro de medicina ou de cirurgia e você não faz nenhuma cirurgia, você não transformou aquela informação em nada útil. Até porque um médico precisa de muitos anos praticando e estudando para poder fazer isso. Agora, se você lê um livro sobre como trocar tomadas na sua casa e de repente trocou tomadas na sua casa, você transformou toda aquela informação que estava em um livro em conhecimento prático. Isso a gente pode entender como inteligência para os fins desse vídeo, beleza? Inteligência artificial ela não é uma coisa só, ela é um campo da computação. Por isso que é muito difícil definir como uma coisa prática, porque isso engloba inúmeros conceitos. Claro, tem uma definição mais didática se você procurar em livros, mas para entender no seu dia a dia acaba sendo um pouco complicado mesmo. Para a gente poder entender direito o que é inteligência artificial, a gente vai começar com um pouquinho de história. A história das IAs começa muito antes do que muitos imaginam. As ideias que culminaram na IA que a gente conhece hoje já estavam em gestação na década de 30. Mas o termo surgiu oficialmente após a Segunda Guerra Mundial, na Conferência de Dartmouth, em 1956. Essas ideias evoluíram com a contribuição de vários cientistas, como Alan Turing e os pesquisadores Marvin Minsky, John McCarthy, Allen Neal e Herbert A. E eu não sei se é exatamente assim a pronúncia dos nomes corretos deles, então quem souber, corrija aí nos comentários, por favor. O primeiro objetivo de uma inteligência artificial é criar sistemas inteligentes e independentes que são capazes de tomar decisões e executar ações independente do controle de um ser humano. A forma mais fácil para isso, para dominar habilidades que os seres humanos tiveram milênios para dominar com a evolução, é a especialização. Então nós temos vários nichos das inteligências artificiais especializados em algumas atividades humanas, e algumas delas até ultrapassam muito as habilidades humanas. Nós vamos dar uma olhada nelas. Claro, antes de entrar diretamente nessas habilidades, nesses nichos da inteligência artificial, eu quero que vocês entendam o que é algoritmo. Eu sei que é uma palavra corriqueira e também uma das palavras famosinhas por aí, mas é que tem muita gente que não entende o conceito por trás de algoritmo. Pense no algoritmo, para efeitos didáticos, como uma receita de bolo. Ele serve para te guiar passo a passo do que você deve fazer. Por exemplo, de manhã quando você acorda, vamos dizer que a primeira coisa que você faz é escovar os dentes. Mesmo que você não perceba, você está executando um algoritmo. Primeiro você acorda, pode parecer óbvio isso, mas para uma máquina fazer essa mesma atividade nós teríamos que descrever tudo passo a passo. Se a gente fosse mais a fundo, a gente até falaria de níveis hormonais e coisas e tal, mas eu não vou entrar tão a fundo para não entediar vocês, é só para a gente ter uma noção de como seria chato criar um algoritmo para essa atividade. Você precisaria acordar, verificar se já é hora de você levantar, então você levaria seu tronco, colocaria seus pés no chão, andaria até o interruptor, se tivesse escuro você acendeu ou não, iria ao banheiro, pegaria a escova e etc. Vê, cada um desses pedacinhos de atividades, inclusive andar, respirar, etc., precisa ser dito por uma máquina. Tudo que a gente faz automaticamente, uma máquina precisa que a gente dite passo a passo, minuciosamente, para que ela consiga executar a mesma coisa. E claro, descrever esse passo a passo com esse nível de detalhamento é o que nós podemos entender como algoritmo. Agora que você sabe o que é algoritmo, talvez a mais famosa das palavrinhas que a gente tenha por aí, tirando inteligência artificial, seja machine learning, ou aprendizado de máquina, e é ela que nós vamos ver primeiro. Machine learning é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos.
É um ramo da inteligência artificial baseado na ideia de que sistemas podem aprender com dados, identificar padrões e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Em suma, ele é um tipo de algoritmo que está dentro do guarda-chuva de IAs, como eu tinha mencionado. Um exemplo simples de aplicação desses algoritmos de machine learning é a recomendação de músicas, filmes e séries. Numa versão bem simplificada, nós podemos dizer que filmes e músicas têm tags os atribuindo. Por exemplo, terror, ou então rock, ou então pop, enfim. E a partir dessas tags, o algoritmo começa a perceber que tipo de filmes e músicas você mais assiste. E ele vai pensar, esse cara assiste mais filmes com a tag terror, ou essa pessoa aqui escuta mais músicas com a tag rock. Então ele começa a te recomendar filmes e músicas que têm essas tags em comuns com o que você geralmente escuta. Mas claro, nem sempre ele acerta, ele só vai aumentando a frequência dessas tags para ver o que te agrada. E ele não vai só pôr essas tags porque ele precisa aprender com você caso você escolha outros tipos de filme que você não está habituado. De repente, em vez de ver terror, você quer ver romance. Então o algoritmo precisa saber que essa tag foi clicada para ele acrescentar isso no algoritmo dele de processamento para criar um perfil para você, um profile de usuário. Claro, algoritmos mais sofisticados eles vão além. Eles podem, por exemplo, analisar a frequência ou as frequências da música previamente e catalogar de acordo com um critério só do algoritmo, que talvez nem a pessoa que programou saiba. Como, por exemplo, a frequência e o formato dessas ondas. E a partir disso, ele percebe que tipo de música você escuta mais. E ele consegue comparar essas frequências e formas de ondas para chegar à conclusão de que você talvez goste de um artista que você nunca ouviu antes, mas que também tem as mesmas frequências e também o mesmo formato de onda que possa te agradar. Agora vamos para outro exemplo. Imagine que você vai comprar um carro e tem um orçamento limitado para isso. Logo você quer o melhor custo-benefício. E você vê mais ou menos 15 carros da categoria que você quer com mais ou menos a mesma faixa de preço. Então você não sabe decidir porque talvez você não domine muito o assunto sobre carros. Daí você decide perguntar para os seus familiares, por exemplo, seu pai, mãe e irmã. Vocês começam a debater sobre a aparência do carro ou algum outro aspecto que te agrade mais, como conforto e etc. Então aí você chega a eliminar 5 dos 15 carros que você tinha escolhido originalmente. Ainda sobrou 10, mas vocês ainda não conseguiram chegar num critério de desempate. E você pensa, talvez um bom critério de desempate para mim seja a mecânica. Só que aí tem uma pegadinha, você não domina a mecânica e nem os seus parentes. Então como é que você vai decidir qual carro tem a melhor mecânica, custo de manutenção e etc, sendo que você não domina esse assunto? Você vai atrás de especialistas. Você lembra que você tem 2 amigos mecânicos e eles moram longe, trabalham longe, de forma que um não vai interferir na opinião do outro, já que eles não se conhecem. Conversando com eles, eles vão te falar sobre os carros que você mostrou e vão te dizer que 5 daqueles carros têm uma mecânica ruim, ou que a manutenção é péssima, ou que é muito caro fazer manutenção. E aí você elimina mais 5 carros. Ótimo, você tem 5 carros sobrando. E agora, como você vai desempatar esses últimos 5 carros? Bom, você poderia se reunir com seus parentes e conversar com eles, já que você conseguiu eliminar 5 sem ter que falar com a sua família, porque você teve a opinião de especialistas. E isso acaba tendo mais peso. Conforme o tempo vai passando e você troca 1 ou 2 ou 3 vezes de carro, você vai aprendendo em quem você deve confiar mais na opinião. Por exemplo, se um especialista X te indicou um carro e esse carro era horrível, você começa a perceber que talvez a opinião daquele especialista não seja tão boa. Em contrapartida, se sua irmã deu uma opinião sobre um carro e aquele carro foi ótimo, você começa a aprender que talvez a opinião dela tenha mais peso do que a opinião dos seus outros parentes. Todo esse processo de forma simplificada que eu acabei de descrever pode ser entendido como uma rede neural, onde você tem decisões e você não sabe como o especialista chegou naquela conclusão, nem como seus familiares. É uma caixa preta para você, você não entende o que está passando na cabeça da pessoa, mas eles deram suas opiniões e graças a isso você conseguiu escolher um carro, talvez bom, talvez não tão bom. Depende da qualidade das opiniões dessas pessoas. No entanto, segundo o teorema da aproximação universal, uma rede neural de uma camada pode codificar as melhores decisões para resolver um problema. Porém, o custo pode tornar essa opção inviável. Ela pode ser cara demais ou demorar demais para ser consultada. Por exemplo, se ao invés de falar com seus parentes, você decidisse que precisava de mais opiniões e perguntasse, sei lá, para os seus 1000 amigos no Facebook. Sei que você tem 1000 amigos no Facebook, eu não tenho. Mas enfim, você perguntou para os seus 1000 amigos essa opinião. Seria muito difícil você analisar a resposta de cada um deles para tomar uma decisão certa, tornando a sua capacidade de analisar esses dados inviável, totalmente inviável criar uma rede dessa. E é por isso que redes neurais de uma camada só nem sempre são a melhor alternativa. Mesmo que elas deem a melhor resposta, elas não são a melhor alternativa por se tratarem de coisas muito complexas e exigir muito poder computacional. E o custo disso acaba sendo alto, tanto em tempo quanto financeiro. Os especialistas, como eu mencionei, seriam uma outra camada. E quanto mais camadas você coloca, normalmente a sua rede vai ficando mais refinada e a opinião fica mais refinada. Mas quanto mais camadas você tem, você está gerando uma rede neural profunda, ou
Deep Learning. Tudo isso é muito complexo, eu sei, mas sabe o que não é complexo? Você deixar o seu like aqui embaixo, a gente não vai precisar nem de uma inteligência artificial para fazer isso. Se inscrever no canal e ativar as notificações para saber quando outros vídeos como esse sair. E me contar aí embaixo, claro, o que você faria com toda a tecnologia da inteligência artificial, se você pudesse usar ela para qualquer coisa. E claro, depois de tudo isso que eu falei, sempre que a opinião de alguém fosse ruim, você iria, até essa pessoa e falaria: bom, sua opinião não foi muito legal, esse carro é horrível. E dando esse feedback para a pessoa, com o tempo ela iria refinando sua opinião e eventualmente sua rede iria melhorando. Isso seria o equivalente a um algoritmo de backpropagation, ou seja, você está devolvendo um feedback para cada uma dessas pessoas que fizeram parte da sua rede, para elas refinarem suas opiniões. E claro, a gente falou de camadas de especialista. Você pode criar inúmeras camadas da forma que quiser, mas quanto mais camadas de especialista você colocar, mais etapas do processo você consegue pular. Como eu falei, eles eram mecânicos, então você não precisava perguntar para seus familiares que não dominam o assunto de mecânica sobre a opinião deles, já que eles eram especialistas. Dessa forma você pula etapas do processo e torna o processamento de certas informações muito mais rápido. Isso é o equivalente a uma rede neural convolucional, onde você tem camadas especialistas que permitem que você pule partes do processo, ou inclusive pular até todos. Redes neurais profundas podem chegar a dezenas ou até centenas de camadas, tornando elas muito complexas. E claro, para treinar esses algoritmos nós temos algumas formas de fazer. A forma supervisionada, onde por exemplo você sabe o que você quer que aquele algoritmo responda. Por exemplo, você sabe que o salário de um profissional depende da experiência dele, da formação e de outros certificados que ele tenha. A partir disso você pode fazer uma estimativa de salário usando um algoritmo. Você pega vários salários do mercado, certificações dos profissionais que estão nesses cargos e treina o seu algoritmo a partir disso. E aí quando um novo funcionário, uma nova pessoa aparecer para você contratar na sua empresa, você pode usar esse algoritmo para estimar qual deveria ser o salário dela. Isso se chama aprendizado supervisionado, onde você sabe exatamente a variável que você quer como resposta. No entanto, um outro exemplo de treinamento é o treinamento ou aprendizado não supervisionado, onde você não sabe exatamente qual vai ser a resposta. Por exemplo, você tem várias pessoas comprando em uma loja, mas você não conhece bem o perfil dos seus clientes e você quer determinar quais são os perfis ou personas desses clientes para poder fazer melhores recomendações para eles ou ajustar o preço do seu mercado e outras coisas do gênero, alavancando suas vendas. É possível que exista duas personas, ou seja, duas personalidades apenas que compram lá, ou sei lá, 10, 20, 200 perfis de pessoas diferentes que compram na sua loja. Você não tem como saber isso. Então você treina um algoritmo para ele sozinho aprender a agrupar coisas que são semelhantes, compras, períodos de compras, o quanto gasta, para que ele sozinho separe em personalidades. Ele não vai dar um nome bonitinho, mas ele consegue separar e agrupar cada uma dessas personalidades que você tem no seu supermercado, facilitando assim para você entender qual que é o seu cliente principal e como melhorar as vendas para esse cliente. Claro, esses não são os únicos nichos de inteligência artificial. Eu falei de Machine Learning, Deep Learning e redes neurais. Existem muitos outros, mas eu vou tentar ser breve nelas, resumindo aqui, porque elas casam muito com Machine Learning e, claro, essas são as mais famosas. Os terminhos mais famosos a gente já passou por eles para poder entender bem do que se trata. Vamos lá. Por exemplo, a capacidade do seu assistente pessoal de te entender, seja Siri, Google, Cortana, etc. Ele consegue entender o que você fala. Isso é o processamento de linguagem natural, mais especificamente o reconhecimento de fala, que é um subnicho de processamento de linguagem natural, que usa algoritmos para poder entender com as ondas de som que você emite na hora de falar e as frequências, entender quais palavras aquilo significa e traduzir aquilo em ações para o software, como por exemplo, abra o aplicativo Tarefas. Ele vai tentar processar o que você falou, entender aquilo e saber se dentro dele tem um gatilho para aquela ação. Como por exemplo, existe um aplicativo chamado Tarefas, e o termo abrir normalmente se refere a abrir ele, então eu posso abrir o aplicativo de tarefas quando esse humano fala isso. Entre outras coisas, esse é um exemplo bem bobinho, tá? Mas o processamento de fala você pode testar agora com o seu celular. Liga aí a Siri, Google, etc. e começa a conversar com eles para ver se eles estão fazendo um bom trabalho com seus algoritmos. E temos também a visão computacional e o processamento de imagem, que é um subnicho da visão computacional. Esse algoritmo ele serve para reconhecer imagens, placas de carros, reconhecimento facial e até para dirigir os veículos autônomos da Tesla, por exemplo. Eles usam esse processamento de imagem para poder entender o que está à sua volta, uma coisa que para os humanos é natural, para o computador é bastante difícil de fazer. Também somos capazes de reconhecer padrões, seja em imagens ou em sons, e as máquinas também são treinadas para isso. Inclusive as máquinas são um pouco melhores do que a gente. Esse nicho se chama justamente de reconhecimento de padrões. Elas são mais eficientes porque elas são capazes de processar muito mais dados do que nós conseguimos, para poder entender esses padrões mais complexos e maiores que nós não conseguimos absorver porque nós temos uma limitação do que a gente consegue lembrar.
Nós, como humanos, também somos capazes de interagir com o nosso ambiente, empilhar objetos, apertar um botão, arrastar uma cadeira. O nicho da inteligência artificial que tenta reproduzir essa nossa habilidade é robótica. A robótica ela tenta simular as nossas ações com o ambiente, como a Dynamic Boston, se eu bem me lembrei esse nome da empresa, que cria robôs capazes de andar, saltar e fazer outras coisas que os humanos fazem há milhões de anos. Para as máquinas é novidade e é bem difícil para elas aprenderem essas habilidades que pra gente é tão natural. Enfim, inteligência artificial tem milhares de nichos e eu poderia passar horas aqui falando. Mas a ideia é que a gente pegasse os principais deles e os mais famosos para você não ficar mais perdido quando as pessoas começarem a falar de inteligência artificial como se fosse uma espécie de magia obscura que ninguém domina. Mas sabendo de tudo isso que você sabe agora, para que você usaria inteligência artificial? Me conta aí nos comentários, eu tinha te perguntado antes, vou te perguntar de novo. Fala aí pra mim, para que você usaria essa inteligência artificial? Enfim, pessoal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações para saber quando outros vídeos como esse vão surgir. Me diz aí nos comentários que outras coisas você queria que eu trouxesse pra gente poder debater essas tecnologias famosas. Me dá seu like pra mim saber que esse conteúdo é relevante pra você. E se você chegou até aqui, como sempre, muito obrigado e até a próxima.